Olha só que técnica linda eu vou ensinar hoje para vocês. É uma técnica inédita e incrível. E nós vamos transformar com tintas caseiras uma linda tela de pintura. E se você está gostando da minha dica de hoje, não deixa de me dar aquele like, compartilhar esse vídeo e se inscrever no canal. E já vai me dizendo aí nos comentários o que vocês vão fazer com essa técnica maravilhosa. Eu sou a Ingrid Ramanushi e você está no canal Recriar com Arte. Então vamos lá aprender, gente? Até já! Bem, gente, desde a época que eu ensinei vocês, olha, lembra, a fazer essa tinta aqui com textura, que muita gente me pediu para ensinar como aplicar em tela de pintura. Porque na época, olha, não sei se vocês lembram, nós aplicamos todas essas texturas aqui em papel. E olha só que resultado lindo, né, que nós obtivemos. Inclusive, gente, quem não assistiu a aula, quiser aprender a fazer a tinta e também a fazer esses efeitos aqui, eu vou deixar aparecendo aqui em cima no card o link para essa aula, que é uma aula incrível, e também aqui embaixo na descrição do vídeo, porque os materiais são muito fáceis e materiais caseiros. E olha só quantos resultados lindos, né, nós obtivemos utilizando essa textura caseira aqui no papel. Então hoje eu vou atender ao pedido de vocês e nós vamos aplicar em uma tela de pintura, tá? Essa aqui é uma tela de pintura que ela tem 27 por 22 centímetros e é nela que eu vou fazer o trabalho de hoje. E para fazer isso nós vamos precisar da nossa textura caseira e de alguns objetos para fazer os efeitos. Aí você pode usar o que quiser, gente. Pode usar essas espátulas aqui dentadas, olha só. Ou você pode fazer em casa também. Essa aqui, olha, eu fiz com um cartãozinho de plástico, recortei aqui com a tesoura. Então, cada recorte desse vai dar um efeito diferente. Então, vocês façam os seus ou utilizem essas aqui. E na outra aula que eu ensinei a fazer a tinta, ensinei inclusive a fazer textura com outros materiais sem ser as espátulas. E agora, gente, eu já retirei aqui a minha tela, né, do pacotinho e vou começar a trabalhar em cima dela. Se você quiser que seu trabalho tenha um fundo branco, aí você passa, antes de começar a fazer a técnica, uma tinta acrílica ou PVA, uma base também branca, tá? Eu não vou usar o branco porque, olha só, tá vendo? Depois que a gente faz o efeito, o fundo aparece bastante, olha. Aqui ficou lindo, né? Aparecendo o fundo da cor do papel. Mas eu quero que o fundo que apareça aqui na minha tela não seja o branco. Então, primeiro eu vou dar uma preparada aqui na tela, pintando ela bem colorida com as cores que eu vou usar aqui para fazer os efeitos. Mas isso é opcional, gente. Se você quiser deixar o fundo branco, não precisa fazer essa etapa e fica lindo também. Então, eu separei, olha, 3 das cores que eu vou usar aqui. Então, aqui, olha, é uma tinta azul turquesa, uma tinta PVA. Essa aqui é uma tinta amarelo ouro, que é uma tinta acrílica. E essa também é uma tinta acrílica na cor rosa pink, tá? Mas utilizem as tintas que vocês tiverem, inclusive na aula eu ensino a fazer até com outros pigmentos. Bom, gente, então, essas tintas eu borrifei um pouquinho d'água, porque eu quero que elas fiquem bem aguadas, tá? Que eu quero dar só um fundo aqui mesmo na minha peça. Então, olha, misturo aqui bem e vem com o pincel, olha, vou passando, fazendo algumas manchas, tá? É só mesmo para dar o fundo, gente. Não precisa se preocupar, olha. Vou passando as cores, não precisa nem limpar o pincel. É só porque eu quero que tenha um fundo colorido aqui na tela. Olha, vou passar o azul aqui em cima. Vendo, gente? É um manchado mesmo, tá? Sem nenhum tipo de problema. Porque a nossa pintura, ela vai ser realizada, né? Todo o efeito acima desse manchado aqui que eu tô fazendo. Olha, bem solto mesmo, tá? Aí, como eu gosto bastante de azul, é importante a gente dar um acabamento aqui na lateral da tela. Então, eu já vou dar o acabamento aqui, olha, utilizando o azul, que eu quero que a minha tela
toda tenha esse acabamento. Então, você já deixa preparadinho, né? Inclusive aqui o acabamento lateral da tela. Pronto, gente, agora que já secou bem aqui o fundo, vamos começar a aplicar aqui a nossa textura. E a técnica que você vai usar sobre a tela pode ser qualquer uma das técnicas, né, que eu ensinei na aula aqui com os papéis. Aqui são várias técnicas diferentes, então todas elas podem ser aplicadas na tela desde que você prepare aqui como eu estou ensinando. Então hoje eu vou usar essa espátula, né, vou usar uma das técnicas, mas aí vocês façam, né, de acordo com o gosto de vocês. Então eu vou fazer uma tela bem colorida e vou começar primeiro aplicando aqui as cores, tá? Olha, vou começar aqui com esse azul turquesa, vou aplicar aqui bem na parte superior da tela e vou fazendo em camadas. Vou colocar um pouquinho desse azul mais escuro, azul royal. Eu tô colocando assim em faixas, gente, mas vocês também podem colocar uns pingos assim, sabe? Um em cada canto, como eu fiz na aula dos papéis, também fica muito bonito. Eu tô limpando aqui o palitinho, que é para não contaminar a tinta, né, com a outra cor, tá? Vou usar agora, deixa eu ver, essa cor aqui, esse magenta. E essa tinta, gente, aqui sobrou, é só você tampar esse frasco aqui e colocar na geladeira, tá? Ela vai durar uns 5, 6 dias tranquilamente. Então, eu procuro sempre fazer, né, a quantidade que eu vou usar para não ter desperdício, mas dentro da geladeira ela dura e você pode usar outras vezes. Aí, gente, quando você retirar da geladeira, ela vai estar um pouquinho mais dura, né? Porque vai estar refrigerada. Aí você espera ela chegar na temperatura ambiente, né? Para poder usar. E se por acaso ela estiver muito dura, aí você pode vir com um borrifador, olha, borrifa um pouquinho de água aqui, mistura bem, aí você pode usar. Mas tudo isso nas aulas onde eu ensinei a fazer a tinta, eu explico bem direitinho, tá? Bem, gente, agora que eu já coloquei todas as cores que eu queria, eu vou usar a trincha para dar uma misturada aqui nessas cores, tá bom? Aí você pode usar várias técnicas, pode puxar assim com papel, você pode pôr um plástico, né? Aquela técnica do derramamento acrílico e puxar também com um plástico, também fica muito bonito. Eu vou integrar, olha, puxando aqui com essa trincha mesmo. Aí já vai dando uma misturada aqui nas cores, né? Olha só que lindo, né? Que já ficou. Bem, gente, eu organizei as coisas aqui para ficar mais fácil. É sempre importante você ter um paninho do lado, porque na medida que nós passamos aqui essa espátula, a gente vai limpando, né? Para retirar aqui o excesso de tinta, tá bom? Então, como eu falei, você pode aplicar agora qualquer técnica de texturização que eu já ensinei para vocês. E agora eu vou aplicar utilizando, né, essa espátula aqui, vocês vão ver que vai ficar bem bonito o resultado. E é bem simples, olha, eu vou fazer esse tipo de movimento aqui com a espátula para dar aqui o efeito, né, que eu estou esperando, tá bom? E olha só, é só você, olha, ir raspando, ó. E retirando o excesso. Olha, muito fácil. Agora eu venho de baixo aqui e faço o mesmo movimento. E como nós pintamos o fundo, né, gente? Vocês estão vendo? Vai aparecendo, né? Todas as cores que eu deixei aqui no fundo do meu trabalho. Olha que lindo. E depois eu ainda vou enfeitar mais aqui, ainda vou fazer outro efeito que vocês vão ver que vai ficar maravilhoso. É muito fácil, né?
E, gente, todo o material, o paninho, essa espátula, depois para limpar, você limpa com água, tá? Ele sai, porque são tintas à base de água, né? É só não deixar secar, né? Antes de secar, você lava e fica lindo o resultado. Olha só que bacana, né, gente? Foi feito. Gente, eu amei o resultado, né, desse efeito aqui. Olha como ficou lindo, né? Então agora nós temos que deixar secar bem, né, a nossa tinta, a nossa textura, para depois dar o acabamento. Mas antes do acabamento, eu vou ensinar vocês mais um efeito aqui que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Então aguarda até o final que vocês vão ficar surpresos, tá bom? Até já, gente. Eu vou esperar secar tudo aqui. Bem, agora que nossa tela já secou bem, se você quisesse parar aqui nesse processo, agora era só dar o acabamento com um verniz acrílico à base de água, um verniz em spray e a tela estaria pronta. Mas eu quero, né, continuar a trabalhar aqui e eu vou usar, gente, olha só, o transfer, tá vendo? Ele é diferente da folha de ouro, porque o transfer é uma película de plástico que a gente aplica, né, com o verniz mordente também. E ele faz um efeito bem bonito. Então eu quero em algumas partes aqui colocar um efeito, né, com um transfer dourado para vocês verem como fica lindo também. Então para isso eu vou usar o verniz mordente, tá? Vou colocar um pouquinho aqui no godê e vou aplicar com pincel. Então só onde eu aplicar o verniz mordente é que o transfer vai colar. E o verniz mordente, como eu já expliquei em outras aulas para vocês, a gente aplica, deixa secar e depois que ele seca, ele fica autocolante. Aí só depois que ele tiver com esse ponto de mordência autocolante é que a gente vai aplicar o transfer. Eu vou explicar para vocês como faz, tá? Então agora é bem fácil, gente. Com a ajuda de um pincel mais fininho, né? Eu vou aplicar aqui, olha só, no meio dessas curvas. Não vou aplicar em tudo, só em alguns locais, só para fazer um detalhe de luz aqui no meu trabalho, tá? Olha só, é bem fácil. Aí lembrando, né? Onde tiver o verniz é onde o transfer vai colar. Olha. Então eu passo aqui, olha, uma camada do transfer, aliás, do verniz mordente, né? Sobre o local onde eu quero que o transfer cole. Tá vendo, gente? É só ir aplicando, tá? Bem fácil. Aí, gente, se você quisesse aplicar no lugar do transfer, né, a folha de ouro, o método é o mesmo. Passa o verniz mordente, depois vem aplicando a folha de ouro. Mas hoje eu quero mostrar para vocês o transfer, que em várias outras aulas, né, eu já mostrei a aplicação da folha de ouro. Então, essa é mais uma opção, né, para você trabalhar aí com seu artesanato. Aí vocês estão vendo, né, que eu tô aplicando uma camada bem generosa do verniz mordente. Isso é bastante importante, né, para que o transfer ele cole bem, não tenha muitas falhas. Apesar que a característica do transfer é muitas vezes ficarem algumas falhas. Isso é próprio da técnica, tá? E fica bem bonito. Mas quanto mais verniz você passar, mais ele vai aderir, né? Na hora que você aplicar sobre o verniz autocolante. Pronto, gente, agora que eu já apliquei, né, em todos os locais onde eu quero colocar o transfer, eu tenho que aguardar o verniz agora entrar no ponto de mordência, que é aquele ponto que eu falei, quando ele fica autocolante, tá? A gente aguarda um pouquinho
que rapidamente ele já seca, tá? E o pincel que eu usei para passar o verniz mordente, eu vou lavar agora com água, tá? Bem, agora que o verniz, olha só, você coloca o dedo, sente que ele já tá colando, é porque ele já atingiu o ponto, né, de mordência, nós já podemos começar a aplicar aqui o transfer, tá? E o transfer, como eu falei para vocês, ele é bem mais resistente que a folha de ouro, ele funciona diferente, tá? Então, sempre você coloca a parte dourada virada para cima, tá? Ele tem dois lados, ó, um lado prata e um lado dourado. E sempre a parte que você quer que apareça é a que fica para cima. Então, olha, eu venho simplesmente aqui, coloco sobre o local onde eu apliquei o verniz mordente e aperto bem, pode usar um paninho, qualquer coisa assim, tá? Vai apertando bem para que ele transfira, né, para o local onde tem o verniz. Tá vendo, gente? Dá para ver aqui, ó, até a marquinha, né, onde tem aqui o verniz. Então agora, olha, é só você puxar. E olha só que lindo que fica, né? Ele transfere toda a parte metálica aqui do transfer pro meu trabalho. E olha que detalhe lindo, né? Ele não fica aquele dourado tão forte como o da folha de ouro, mas faz um efeito muito bacana. E agora é só a gente continuar, né? Aplicando aqui o transfer. É muito fácil. E a mesma coisa, ó, vai apertando. Aí vocês estão vendo, gente, nos locais onde não pegou, aí você pode vir de novo com transfer, olha só, e passar, tá? Porque o verniz mordente ainda estando aqui, ele vai colar. Aí você pode ir corrigindo, tá vendo? Aqui ficou um pedacinho, alguma falha que ficou, ó, você pode voltar com o cantinho aqui do transfer e corrigir, tá? Ó, tá vendo? E olha só, gente, como ficou lindo, né? O efeito aqui com dourado, ficou maravilhoso. Vocês estão vendo que eu já comecei aqui, olha. Eu quero colocar um sombreado ao redor para dar um efeito mais 3D aqui na minha pintura, né? E para isso, olha, eu coloquei um pouquinho de tinta acrílica preta aqui, coloquei água para ela ficar bem aguada. E eu vou só fazer uma pequena sombra aqui ao redor, para dar um pouco mais de profundidade. Vocês vão ver que vai fazer toda a diferença aqui no meu trabalho. Vou virar assim, que fica mais fácil, né, para eu aplicar a pintura, e vocês vão ver que bacana que fica também. Olha, eu molho aqui o pincel na água, né, carrego ele com água e venho aqui na tinta, com a tinta bem aguada, e vou passar aqui ao redor, né, do contorno aqui da minha forma. Olha só. É bem pouquinho, tá, gente? Só para fazer uma sombrinha. Olha, passa com a mão bem leve. Eu venho com o pincel sem tinta, ó. E vou integrando aqui a tinta, tá vendo? Para ficar uma marca de sombra aqui. Vou colocar um pouquinho mais de perto para ficar mais fácil. Vou fazer agora nesse aqui. Olha, coloquei um pouquinho de tinta e vou passar aqui bem rente ao contorno. Aí vem com um outro pincel sem tinta, umedecido, e esfumo aqui ao redor, ó. Pra ficar uma sombra bem sutil e destacar, né, um pouco mais aqui o meu trabalho. E assim eu vou fazer em todas as formas. Estão vendo, gente, como já destacou bem aqui o relevo, né?
E é bem fácil de fazer isso, mas também isso aqui é opcional, tá? Eu tô querendo só ensinar mais uma técnica aqui para vocês, mas não é necessário. Vocês viram que antes, só com os efeitos aqui da pintura, já estava belíssimo o quadro, né? Aí vocês viram, gente, olha, eu dei a volta, né, em toda a forma, né, fazendo aqui a sombra, bem facinho. E olha como já destacou, né, bem mais aqui a nossa pintura. E agora, para concluir, eu vou deixar secar essa tinta e vou passar uma camada aqui do verniz acrílico à base de água, e depende do seu gosto, pode passar o fosco ou brilhante, ou se você quiser também pode passar um verniz em spray. E eu já volto para mostrar o resultado final para vocês, tá bom? Gente, olha que coisa linda que ficou o quadro. Eu adorei esses efeitos aqui. E vocês viram como a tinta muito barata, né? Uma textura feita com farinha. Olha que coisa linda que nós fizemos. O custo desse trabalho ficou realmente muito baixo. E você pode colocá-lo na parede tanto nessa posição, quanto virando, né? Assim de lado. Olha como fica lindo também nessa posição. Maravilhoso, né, gente? Então, criem, façam arte, porque às vezes a gente vê um trabalho pronto, acha que é difícil, eu não consigo fazer. Você consegue, começa do passo a passo direitinho e olha que trabalho lindo você pode fazer, que eu tenho certeza que vocês farão até mais bonitos do que esse. Tá bom, gente? E se vocês gostaram dessa sugestão de hoje, não deixa de me dar aquele like, compartilhar esse vídeo com todo mundo e se inscrever no canal, tá? E não deixa de me dizer nos comentários o que vocês acharam, porque eu gravei essa aula a pedidos de vocês nos comentários que queriam aprender, né, a técnica maravilhosa aqui de texturização que eu ensinei, e dessa vez, né, aqui na tela de pintura. Tá bom, gente? Continue me deixando sugestões, que eu vou adorar gravar essas aulas para vocês, tá bom? Um grande beijo a todos e até a próxima semana, se Deus quiser. Tchau, gente!